A trombose é a segunda causa de morte no câncer e você precisa ficar atento a essas informações. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases. Estou sem o câncer há 17 anos, ou seja, estou em remissão, que é quando nos exames de sangue e imagem você não vê a doença. E quero ajudar você a entender um pouco mais de alimentação para cuidar da sua saúde, para que você possa cada vez mais ter a liberdade de se distanciar dessa doença. Seja muito bem-vindo. Eu quero muito que você esteja aí com a querida água, né, que é fundamental para esse momento que você está vivendo. E claro, a melhor bebida detox que existe. E vamos lá. O que é trombose, né? Acho que você já deve ter ouvido falar essa palavra, ou talvez não, mas a trombose é a formação de coágulos que podem ocorrer em vasos sanguíneos. Elas podem entupir vasos, normalmente das coxas, das pernas, e esse coágulo pode levar você à morte. Essa presença desse coágulo é extremamente perigosa. Quando esse coágulo sai dessa veia e sobe ao longo do seu vaso sanguíneo, ele pode causar uma embolia pulmonar e outras situações extremamente graves. Essa é a segunda causa de morte no câncer. A primeira se chama metástase, que é conhecida por todos, que é quando uma célula que cresceu, por exemplo, na mama, ela sai da mama e vai para o osso ou vai para algum outro lugar, ou sai do pâncreas, como é comum, e vai para o fígado e assim por diante. Então a primeira causa de morte é metástase, a segunda causa de morte é trombose. Mas poucas pessoas prestam atenção em relação à trombose, e é muito comum nas redes sociais, divulgada por leigos ou profissionais desatualizados, sem desmerecê-los, a palhaçada do suco verde. Por que palhaçada, Alexandre? Porque o suco verde ele é muito rico em vitamina K. Isso é muito importante que você fique atento. A vitamina K que está presente nesse suco verde de forma geral é rico em vitamina K, ele pode causar trombose nas pessoas que têm uma tendência a formar essa doença. Como é que você descobre que tem essa tendência, essa situação? Pessoas acima do peso, pessoas que lá atrás bebiam bastante, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm alimentação irregular, são o público preferido pela trombose. Então, se você se alimentava mal, se você está acima do peso, se você tomava bebida alcoólica, todos esses são fatores de risco para a formação de trombose. Quando um paciente está sendo cuidado por mim, ele tem um oncologista. Essa é a primeira parte, essa é a primeira situação importante. Eu só acompanho pacientes que têm um oncologista. Esse oncologista pode relatar para você se você tem trombose ou não e fazer análise em relação a isso. Esse ponto é fundamental, esse ponto é importante. Então, se você tem dúvida, se tem trombose, se tem risco de trombose, converse com o seu oncologista, perguntando para ele como é que está a situação da coagulação do seu sangue, como é que está a sua situação de saúde. Algumas pessoas, de forma geral, podem, quando tem a trombose, tomar remédios anticoagulantes. Eu vou falar o mais famoso, não vou falar todos, não adianta me colocar nome de remédios, porque eu posso ser responsável apenas pelos meus pacientes e não por todo mundo, mas vou falar um em especial que é extremamente importante no tratamento da trombose, mas extremamente perigoso se você não conhece a alimentação, que se chama Marevan. Então, o Marevan é um importante anticoagulante, ou seja, ele evita a formação de coágulo, só que, por outro lado, ele reage com alimentos. É isso mesmo que você está ouvindo. O Marevan reage com alimentos. Então, quem toma Marevan e toma suco verde pode acelerar a morte dele, exatamente porque o Marevan ele tira a coagulação do sangue e o suco verde aumenta a coagulação do sangue neste tipo de paciente. Não estou falando que é em você. Então, por isso que eu critico fortemente a todo momento as pessoas que foram diagnosticadas com câncer e pegam um copo de suco verde, 1, 2, 3, e começam a tomar achando que isso aumenta a imunidade. Primeiro, não aumenta a imunidade. Segundo, você ainda pode aumentar o risco de trombose no seu corpo, que é extremamente letal. Não é perigoso, é letal, leva a pessoa à morte. O outro lado, a gente tem também óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, que também tem vitamina K e podem acelerar essa trombose. Eu critico isso fortemente. Quem me acompanha aqui já sabe sobre
o meu posicionamento, as pesquisas que eu trago em relação a esses óleos. E se a gente avança mais um pouquinho, até mesmo castanhas de forma geral, seja castanha do Pará, castanha de caju, seja pistache, seja amêndoa, também tem vitamina K e podem aumentar a coagulação do sangue. Por isso que eu friso e coloco que a melhor forma de você ter uma nutrição adequada é você ter um profissional que acompanhe você, que olhe seu exame de sangue, que verifique se a sua alimentação está adequada ao tratamento e que vá dando direções para que você cada vez mais tenha uma saúde melhor. Esse ponto é fundamental no tratamento do câncer. Poucas pessoas têm abraçado o nutricionista durante o tratamento do câncer e por isso a doença fica cada vez mais grave. A pessoa fica com anemia e não faz quimioterapia, a pessoa fica com plaqueta baixa e não faz quimioterapia, a pessoa fica com imunidade baixa e não faz quimioterapia porque não fez o básico bem feito. É fundamental esse básico bem feito para que a gente atinja o extraordinário que é a remissão do câncer. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui. Espero muito que você, que me acompanha todos os dias aqui, ou as pessoas que estão pela primeira vez, sigam o meu conteúdo e possam cada vez mais perceber que o grande diferencial, na minha visão, do tratamento do câncer se chama alimentação. A quimioterapia, ela tem um prazo de validade. O uso de medicamentos tem um prazo de validade. Agora, a alimentação não pode ter prazo de validade, porque se você parar de se alimentar bem hoje, amanhã o seu corpo começa a responder de maneira ruim ao tratamento. Então, abrace a alimentação adequada, abrace a alimentação correta para que você elimine situações perigosas para a sua saúde, assim como eu estou mostrando para vocês aqui em relação à trombose, em relação à formação de coágulos. E aí eu recebi uma mensagem, a Val colocou aqui, eu também estou com metástase, ninguém tem metástase ou ninguém tem câncer, CA dos pulmões, brônquios, metástase nos ossos, colunas, há tanto tempo, né, em tratamento. Que eu sempre trago isso, a importância de você ter uma alimentação adequada para não criar condições de formar o próprio câncer. Isso é muito importante, isso é muito necessário. A Návia colocou, estou com metástase, é a primeira causa de morte, então vou morrer. Claro que não, não foi isso que eu disse. Eu disse que as pessoas que a metástase é a principal causa de morte no câncer. Eu não falei que a Návia vai morrer. Eu disse que a primeira causa de morte no câncer é metástase e a segunda é trombose. Eu tenho pacientes com metástase e hoje não tem mais. Por que ele não tem? Primeiro, por conta de Deus, segundo, por conta da família, terceiro, pela alimentação que ele seguiu. Essa é a diferença. As pessoas continuam seguindo dicas e não seguram na mão de um nutricionista para acompanhar o tratamento. Aí fica ruim, aí fica difícil mesmo. Deixa eu ver mais questões aqui. Mais outras. Deixa eu ver, doutor, posso comer peixe frito na banha de porco? Perde toda a qualidade quando a gente frita o peixe, especial sardinha e salmão. Se você frita, você perde ômega 3. É proibido? Não, não é proibido, só não é o recomendado, exatamente porque fritura não é a melhor preparação que tem para a nossa saúde. Vamos ver aqui mais perguntas. Eu fiz no Story também uma caixinha de perguntas, acho que deve ter algumas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. Opa, tem perguntas aqui, ó. Olha que interessante. Paciente fazendo químio pode usar frutas cítricas e azeite de oliva? Então vamos lá. Se eu falo de fruta cítrica, eu vou pensar em laranja, limão, mexerica, que são frutas ricas em vitamina C. E se eu falo de azeite de oliva, eu falo em ômega 9, que é uma gordura monoinsaturada. Os dois, a princípio, podem ser usados e não são proibidos para os pacientes com câncer. Claro que existe uma dose de cada um desses alimentos, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar mais outra aqui. O ideal é tomar água durante o tratamento quimioterápico. Estou no 5º dia vomitando. Posso tomar água de coco também? Não sei se você pode tomar água de coco, porque eu não sei como é que está a sua glicemia. Tem pacientes que têm hiperglicemia, intolerância à glicose, tem pacientes que têm diabetes, e a água de coco pode ser o primeiro passo para ela
piorar a saúde. Mas, de maneira geral, pacientes sem hiperglicemia, sem insulinemia, que é a insulina alta no sangue, poderiam tomar uma água de coco um momento ou outro. E água a todo momento, sem proibição. Claro que existe uma dose de água para que você não fique inchado ou inchada. Vamos ver aqui. Bom dia, qual o valor da consulta online? O Conselho Federal de Nutricionistas não me autoriza a falar publicamente quanto eu cobro para fazer esse atendimento. Mas se a pessoa mandar uma mensagem privada para mim, eu consigo orientar e falar. Qual leite devo consumir? Você não deve nada. Então esse é o primeiro passo. Não se sinta obrigado a tomar leite. Se gostar de leite, eu sempre falo que se não tiver alergia, rinite, sinusite ou intolerância gástrica com leite, você pode optar pelo leite fluido, né? O leite líquido, falando de uma mensagem popular, que é aquele que vence em menos de 15 dias, tá bom? Mas não se sinta obrigado a tomar leite. Risoto, carnes, confeito no vinho ou cerveja? Pode, não vou indicar. Não sei como é que você vai preparar esse alimento na cerveja e no vinho, eu não sei qual que é a dose de álcool que vai ficar no seu alimento. Depois da quimioterapia, fico dias com dores nas pernas e músculos dos braços. Conversa com o seu médico, tá bom? Isso é muito importante. Essa dor muscular, se fosse dor periférica, é uma situação. Dor muscular, converse com o seu médico. Por sinal, a dor é um sinal de trombose também. Em especial dor na perna, né? Não dor no braço. Quem faz quimioterapia pode comer produtos feitos com milho, bolo, curau, milho cozido? Meus pacientes consomem, eu não proíbo os pacientes a consumirem esses alimentos. Como aumentar o peso sendo saudável? Meu IMC está baixo. Manda uma mensagem privada para mim. A gente precisa entender em qual situação o seu corpo encontra hoje. Paciente, essa aqui eu já respondi, né? Da Frutacito, que eu acho que eu respondi todas as perguntas respondidas. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aqui, alguma outra questão que eu não tenha visto. Isotônicos, né? A pessoa falou a marca. Pode, depende. O mais importante é água. E aí depende da proposta nutricional que o seu nutricionista fez para você. Conversa com ele. Normalmente o meu foco com o paciente se chama água. O caminho especial se chama água. Tá bom? Depende da proposta de hidratação que ele fez com você. Olha a Lúcia aqui, sempre top suas lives. Obrigado, Lúcia. Obrigado pelo carinho. A Lúcia foi diagnosticada com câncer de adenocarcinoma e teve a melhor resposta que ela teve nos últimos tempos. Câncer de pâncreas, seguindo o método que eu estou trazendo para vocês. Isso que é incrível. Seguindo o método, ela conseguiu, com o apoio de Deus, da família, reduzir grandemente a ponto da médica dela gravar um áudio e mandar o quanto a resposta foi positiva. Então isso que é muito gostoso, né? Muito gratificante também. Obrigado pela presença, viu, Lúcia? E perdeu muito peso durante o acompanhamento. Ela estava um pouquinho acima, foi reduzindo a gordura, está muito legal, está muito bem agora nesse momento. Outros pacientes ganham massa muscular, isso depende de cada situação, né? De cada paciente, mas muito feliz aqui. Olha que interessante. Suplemento X, pode tomar fazendo terapia-alvo? Não, porque enquanto não aprender a comer direito, isso daí não vai fazer efeito no seu corpo. A gente precisa aprender a comer direito para depois pensar em suplementos. Doutor, doutor, meu ferro deu baixo, hemoglobina tanto, o que posso fazer? Me sinto totalmente cansada. O seu cansaço, Rose, ele é muito típico de quem tem anemia. Anemia causa cansaço, causa confusão mental, causa sudorese, causa irritação. Anemia, o sintoma dela é esse, e você colocou que está cansado. O melhor alimento contra anemia se chama fígado de boi ou galinha. Consuma eles, porque eles vão protegê-la dessa situação. Tá bom? Então, acho que a mensagem especial de hoje era essa, exatamente para que a gente possa ter uma visão cada vez mais ampla sobre alimentação, sobre nutrição, sobre a importância do estilo de vida e não do engessamento, sem desmerecer os colegas que ficam colocando dietas que tem que comer tantas colheres de arroz, tantas colheres de feijão, tantas colheres de
de legume, tantas colheres de salada, salvo outras exceções, mas essa não é a minha conduta com os meus pacientes. Eu quero que eles aprendam a ter um estilo de vida saudável sem engessamento. Existem doses, claro, específicas de proteína e gordura, porque isso já é pré-estabelecido, mas me assusta muito essa colocação de colher de sopa de arroz, de feijão, que engessa você e não ajuda no tratamento, não resolve no tratamento. É muito comum isso. A pessoa chega muitas vezes até mim, quantas colheres de arroz eu vou comer, de feijão, quantas colheres de salada? Não tem essa quantidade. Isso é estabelecido ao longo do tratamento exatamente pela sua preferência, porque o primeiro passo que a gente precisa é afeto. O primeiro passo tem que ter afeto. Tem pessoas que hoje querem comer X colheres de arroz, amanhã querem comer Y, depois de amanhã comer W, estou usando siglas aqui só para não engessar a sua vida e o seu tratamento, e isso que traz a diferença, isso que traz a continuidade, que traz leveza. Não precisa ter quantidade de arroz, de feijão, de salada. Talvez legume, porque muitas vezes tem carboidrato, a gente pode controlar isso, mas às vezes não. Então tenta deixar a sua vida mais leve, sem esse engessamento de que tem que ter uma quantidade de arroz, feijão, de salada e assim por diante. A quantidade de carne sim e gordura, porque isso é pré-estabelecido para o tratamento do câncer. As demais não. E isso talvez seja um dos grandes trunfos no acompanhamento meu com os pacientes, exatamente porque ele consegue seguir isso durante décadas. Eu tenho paciente há mais de 10 anos sem câncer, seguindo o mesmo método que eu trago, sem engessar a vida dele, sem fechar a vida dele numa caixinha de cobaia que muitas pessoas tentam colocar vocês. Desculpa falar essa palavra, mas é assim que eu vejo muitas pessoas colocando o paciente numa caixinha de cobaia que tem que ter quantidade de colher de arroz, quantidade de colher de feijão, quantidade de salada e assim por diante. Isso não tem sentido. A Sandra perguntando se pode tomar café de cápsula. Se a cápsula for gourmet, a maioria não é, você poderia. Né? A maioria das cápsulas não é gourmet, não é especial, você poderia. Posso fazer suplemento de coenzima Q10? Não, porque exatamente coenzima Q10, a Mayo Clinic nos Estados Unidos mostra estudos que isso pode interferir na coagulação do sangue. Mais outros suplementos medíocres levando as pessoas à destruição e à morte. Não use suplemento de coenzima Q10. Deixa eu ver se tem mais outras questões aqui para responder. Oi, doutor, bom dia. Fiz mamografia, não identificaram nada, acredito que esteja escrito isso. Depois do ultrassom, fiquei preocupada. Converse, Rosilene, com o médico que fez a avaliação e peça um diagnóstico. O que é essa íngua, o que é essa alteração que você teve, que ele tem competência e habilidade para identificar. Vamos avançar mais um pouquinho, deixa eu ver se tem mais outra questão. Mais questões aqui. A Sandra agradecendo. Eu acho que eu respondi todas as questões, tanto do TikTok e do Instagram, que estamos aqui ao vivo. Bom dia, doutor. O leite de saquinho tem cálcio? Tem. Leite de saquinho tem cálcio. E tem muito leigo divulgando que o leite não tem cálcio. Chegaram a esse ponto hoje, né? Chegaram à pior situação, a mais grotesca, de começar a falar que leite em pó e leite de saquinho não tem cálcio. É mentirosa essa informação, ela não tem respaldo científico. Se você pega a tabela brasileira de composição de alimentos ou o SDA Nutrients, você encontra esses nutrientes analisados por meio de pesquisas, não é por meio do Alexander ou do que eu acho. O que eu acho não importa, importa aquilo que foi publicado em boas referências científicas, tá bom? Então, tirem da mente que leite de saquinho não tem cálcio, porque é falsa essa informação. A Zilda colocou: oi, Ale, bom dia, Zilda. Após uma quimioterapia, está dando dormência nas mãos e nas pernas. É normal? Existem situações para alguns medicamentos que essa dormência é maior. É importante conversar com o médico para que ele possa direcionar o medicamento que ele está te oferecendo, porque dependendo desse grau de dormência, ele pode mudar até mesmo o protocolo do tratamento, conversa com ele, mas tem alguns caminhos especiais. Eu sempre tenho frisado sobre essas dores nas mãos e nos pés, trazendo uma
sugestão de uma fisioterapeuta, não estou falando que isso é para você, mas eu não sei se vocês conhecem, isso aqui é uma espécie de rosquinha, nem tirei o aramezinho dela que veio com preço, e exercícios com as mãos que você pode fazer, caso o seu fisioterapeuta e médico tenha liberado, não estou dando nenhuma orientação nesse sentido, você pode reduzir essa dormência nas mãos. Do pé você mexe os pés, que também seria uma ferramenta, seria uma forma, de acordo com alguns fisioterapeutas, de acordo com alguns casos. Então, essa rosquinha aqui, ela pode colaborar, mexer os pés também pode colaborar, a hidratação também colabora muito com isso, porque a gente precisa eliminar o quanto antes os metabólitos desses medicamentos, tá bom? Isso seria, Zilda, alguns caminhos, sempre lembrando que o que eu trago aqui não substitui de forma alguma a orientação do seu profissional de saúde, é apenas para que você possa pensar de uma maneira diferente e questioná-lo em relação a isso. Doutor, tenho muita dúvida sobre bolos, doces, sobremesas. É proibido tudo isso? Pudim nunca mais? Pão também não pode? Não, não proíbo, Elaine, isso dos meus pacientes. Tenho até um e-book especial que eu divulgo com receitas doces e salgadas. Quem tiver interesse, depois manda um oi para mim que eu mando o link para que você possa comprar e adquirir doces, pudins, bolos de uma maneira... Bolos não, me perdoe. Tortas e alguns doces e salgados para melhora também da imunidade, que são sempre muito bem-vindos. Aval, qual a diferença da quimio oral da quimio intravenosa? Faço oral. A diferença é a forma que você recebe. Por exemplo, eu vou falar da capecitabina, que é um dos medicamentos mais conhecidos para destruir o câncer. A capecitabina pode ser por via oral, você toma comprimidos dela, ou você pode tomar endovenoso, ou pelo cateter. O nome certo é cateter, não é catéter, né? E aí você poderia receber ela diluída para você receber direto no sangue. Essa é a diferença. Você pode receber ela via oral ou intravenosa. Quem decide a via de administração é o médico. Ele vai ver qual que é a melhor forma de oferecer o medicamento para você, tá bom? Conversa com ele, fala, doutor, por que eu estou tomando essa via oral e não tomo intravenoso? Ele vai te explicar por que ele optou por uma ou por outra, tá? Então, a mensagem especial de hoje era essa. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês e a gente continua em contato aqui nas redes sociais para que a gente possa cada vez mudar a nossa forma de pensar sobre o consumo de alimentos, tá bom? Então, a mensagem especial era essa. Fiquem com Deus e um grande abraço.